Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical. Canal José Carlos Maciel, como você já sabe, meu nome é José Carlos, eu falo aqui diretamente de Abreu Lima, estado de Pernambuco. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo gravar mais um vídeo para o canal, mais um vídeo da leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2023, a lição 7 que tem como tema a responsabilidade da igreja com os missionários. Quarto trimestre de 2023, como você já sabe, que tem o tema até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Quero aqui agradecer a você, a todos vocês que são inscritos no canal José Carlos Maciel, dizer a você muito obrigado. Continue curtindo o vídeo, comentando, e se estiver gostando do conteúdo, se for possível, indique o canal para mais alguém. Quero agradecer a você que não é inscrito no canal, mas tem no nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar, se inscreva para que esse canal possa crescer. Para ele crescer, eu preciso da sua ajuda se inscrevendo. Amém? Nossa leitura diária de hoje se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 11, né, que tem como epígrafe o amor de Paulo para com os filipenses pelo motivo de sua fidelidade ao evangelho, né, porque os filipenses eles eram, né, fiéis ao evangelho, e Paulo tinha um amor por ele, um amor como de um pai para um filho. Filipenses capítulo 1, versículo 3 diz assim: dou graças ao meu Deus de todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Né? Que eles foram, né, participantes da graça de Paulo, tanto nas prisões de Paulo, como na defesa e na confirmação do Evangelho. Verso 8. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Tá vendo? Paulo pede a ele que eles sejam cheios de fruto de justiça, né? Que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de nosso Senhor. Né? É isso que deve ser feito. Né? E eles tinham ali, Paulo tinha um grande amor por eles, né? Porque eles foram participantes de Paulo em tudo, tanto nas aflições, tanto nas prisões, como na confirmação do Evangelho. E Paulo sempre está lembrando dele nas orações dele. Filipenses capítulo 1, verso 3 diz assim: graças ao meu Deus, em Filipos Paulo foi maltratado, ali ele foi açoitado e colocado no pelourinho. Naquela época viu pouco fruto do seu trabalho, e ainda assim lembra-se de Filipos com alegria. Ele olhava para os seus sofrimentos por Cristo como seu crédito, seu conforto, sua coroa, e ficava satisfeito a cada menção do lugar onde ele havia sofrido. Tá vendo? Paulo passou vários problemas, mas não estava triste, ele estava alegre. Né? Veja que ele diz, com alegria, lembra-se de Filipos, com alegria, mesmo passando tanto problema. Às vezes a pessoa passa por um problema e fica triste. Não, Paulo estava alegre. Né? E dizia o quê? Que eles eram a coroa dele. E ficava satisfeito a cada menção do lugar onde ele havia sofrido. Mesmo, rapaz, eu acabar, passou por alguma dificuldade no lugar, não quer nem ouvir falar daquele lugar. Paulo não, Paulo ficava alegre quando se lembrava do lugar onde ele sofreu. Filipenses 1:4. Em todas as minhas súplicas, a melhor recordação dos nossos amigos é lembremos-nos dele no trono da graça, né? Sempre orando por eles, intercedendo por eles, pedindo bênção para eles. Era isso que Paulo fazia. Paulo estava sempre em oração por seus amigos. Ele agradecia a Deus e também fazia pedidos de alegria, assim como o júbilo santo e é o coração e a alma de um louvor de gratidão. Assim, o louvor de gratidão são os lábios e a linguagem do júbilo santo. Devemos agradecer a Deus pelas graças e conforto e pelos dons e utilidade de outros, porque recebemos o benefício deles e Deus recebe a glória por ele. Porque nós devemos estar alegres pelos dons das pessoas, pelos benefícios que ele tem feito do Evangelho, porque, né, os benefícios dele, né, porque recebemos os benefícios dele e Deus recebe a glória por ele. Né? Deus é glorificado. Né? A
através deles, que estão fazendo a obra de Deus com alegria, com satisfação, feito Paulo diz, né? Por isso Paulo diz, em todas as minhas súplicas, sempre estava ali orando e intercedendo por eles, nós devemos fazer. Lembrar dos nossos amigos e interceder por eles no trono da graça. Orar para que Deus cuide, para que Deus livre. Deve ser feito como Paulo fazia pelo irmão de Filipe. Estava sempre apresentando eles a Deus. Filipenses 1:5, cooperando no Evangelho. Ele agradece a Deus pelo conforto que teve neles desde o primeiro dia em que foi ministrar em Filipos. Aqueles que sinceramente recebem e abraçam o Evangelho têm uma cooperação com ele desde o primeiro dia. Um cristão novo convertido, se for verdadeiramente convertido, estará interessado em todas as promessas e privilégios do Evangelho desde o primeiro dia de sua conversão. Desde o primeiro dia de sua conversão, aquele que teve uma verdadeira conversão, ele vai querer todos os privilégios, né? Todos os privilégios e promessas do Evangelho. E tem uma coisa, e vai se esforçar para retribuir o que Jesus já fez por ele, né? Perdoando os pecados, ele vai tentar retribuir, né? Se empenhando, trabalhando na obra de Deus, né? Cooperando na obra de Deus, porque ele sabe, só entende o que é perdão quem foi perdoado. Eles, quando realmente se converte, quando sente que recebeu um perdão dele, vai querer cooperar na obra. Por isso que eu dei cooperação no Evangelho. Tendo por certo, Paulo fala com muita confiança concernente ao bom estado dele, tendo boa esperança em relação a eles no julgamento da caridade, e estando confiante no julgamento da fé, e de que eles fossem sinceros, seriam felizes. Porque o crente tem que ser sincero. O crente ele não pode estar com duas conversas, nem pode estar com mentira. Porque se ele for sincero, ele vai ser feliz. E Deus é quem vai cuidar e vai aperfeiçoar ele a cada dia. Filipenses 1:7, participante da graça. Paulo os amava como a sua própria alma e os tinha próximo ao seu coração. Eles eram participantes de sua aflição pela simpatia e pelo interesse e pela prontidão deles em assisti-lo. E é isso que ele chamava de ser participante de sua graça, pois aqueles que sofrem com os santos serão confortados com ele, né? Porque Filipenses está ali sofrendo com ele. Então, se ele estivesse sofrendo, eles seriam confortados da mesma forma que Paulo estava sendo, né? Por isso que ele diz, aqueles que sofrem com os santos serão confortados com eles, e aqueles que carregam a sua parte da carga compartilharão da recompensa, né? Porque o santo está ali sofrendo, está ali levando a carga dele, mas quem está ajudando a levar a carga também vai ser recompensado. O apóstolo os amava porque eles ficavam unidos a ele em suas prisões e na defesa e na confirmação do Evangelho. Eles estavam prontos para agir em defesa do Evangelho segundo a sua capacidade e na posição em que se encontravam, assim como o apóstolo estava na posição e na capacidade dele. Da mesma forma que Paulo está na posição e na capacidade dele, defendendo o Evangelho, eles também estavam ali, defendendo o Evangelho também, vivendo esse Evangelho, cooperando nesse Evangelho, que é isso que nós devemos fazer, cooperar e viver esse Evangelho. Filipenses 1:8, entranhável afeição de Jesus Cristo. Paulo tinha uma compaixão por eles e sentia a saudade deles com todo o afeto de Jesus Cristo, com aquele termo interesse que o próprio Cristo demonstra às suas preciosas almas, né? O mesmo interesse que Cristo dispensa às suas preciosas almas, Paulo também tinha o mesmo interesse, né? Aquele termo interesse que o próprio Cristo tinha, Paulo também tinha por eles, né? E porque eles eram cooperadores com ele no Evangelho e estavam ali confirmando o Evangelho. Será que não teríamos compaixão e amor por aquelas almas, por quem Cristo teve tanto amor e compaixão? Claro que nós devemos ter o mesmo amor que Cristo tem pelas almas, nós também devemos ter. E Paulo tinha por os irmãos de Filipe. Por isso, ele apela a Deus. Deus me é testemunha. Foi uma disposição interior de espírito que Paulo expressou em relação aos filipenses, da sinceridade da qual somente Deus era testemunha. E, portanto, ele apela a ele. Quer saibais ou não, ou sejais sensíveis a isso. Deus que conhece o coração sabe disso, porque Deus sabia do amor que Paulo sentia pelos filipenses. E era um amor verdadeiro, um amor com o amor de Cristo, que Cristo tem pelas almas, e Paulo tinha por eles. Filipenses 1:9. O vosso amor aumente mais e mais, para que eles possam ser um povo amável e para que as boas afeições possam aumentar entre eles. Ele se refere ao amor deles por Deus, uns aos outros e a todos os homens. O amor é o cumprimento tanto da lei como do Evangelho. Aqueles que são muito frutíferos em qualquer bênção
ainda tem a necessidade de fluir mais e mais, porque ainda falta alguma coisa. E nós somos imperfeitos em nossas melhores realizações. Tá? Nós somos imperfeitos em nossas melhores realizações. Não tem ninguém perfeito no mundo, não. Mas nós devemos buscar deixar que Deus nos aperfeiçoe, para que possamos demonstrar o verdadeiro amor de Cristo uns para com os outros. Ciência e conhecimento. Não é um amor cego que nos recomendará a Deus, mas um amor embasado na ciência e no conhecimento. Fortes paixões sem conhecimento e sem um bom julgamento não nos tornarão completos na vontade de Deus. E às vezes causam mais mal do que bem. Porque quando é um amor verdadeiro, esse amor tem um verdadeiro conhecimento de Cristo, né? Tem um verdadeiro conhecimento daquilo que Deus já tem feito por nós, é um amor que vale a pena. Mas um amor sem conhecimento, um amor sem afeição, né? Sem ciência e conhecimento de Cristo, então esse amor muitas vezes só vai causar o quê? Transtorno. Não vai muitas vezes dar em nada. Filipenses 1:10. Aproveite as coisas excelentes, para que possamos provar as coisas que são excelentes ao experimentá-las e discernir a diferença entre elas e as outras coisas. As verdades e as leis de Cristo são coisas excelentes, e é necessário que a aprovemos e apreciemos dessa forma. Precisamos experimentá-las para aprová-las, e elas facilmente se recomendarão a qualquer mente que saiba procurar e discernir. Porque quando nós procuramos, nós nos aproximamos mais de Deus, nós vamos aprendendo mais de Cristo. Quanto mais nós aproximamos de Cristo, né, e começamos a provar tudo aquilo que Ele tem falado, tudo aquilo que Ele tem ensinado, né, nosso discernimento vai procurar mais de saber, né, mais discernir. E mais discernir de quem? De Cristo. Sinceros e sem escândalo. A sinceridade é a perfeição do nosso Evangelho. É aquilo que devemos ter a nossa associação com o mundo, e que é a glória de todas as nossas bênçãos. Quando a visão é única, quando estamos inteiramente com Deus naquilo que fazemos e somos o que aparentamos ser e agimos honestamente, então nós somos sinceros. Não ter escândalo para com seus irmãos, para com Deus, viverem em toda boa ciência, livre de escândalo para com Deus e os homens, né? Que isso nós devemos dizer. O crente ele não pode estar nem escândalo, nem para com Deus, nem com os homens. Ele tem que viver em sinceridade. Aí, dia de Cristo, devemos continuar imaculados até o fim, a fim de que possamos ser apresentados assim no dia de Cristo. Ele apresentará a igreja sem mancha e sem ruga, né? Porque nós devemos nos apresentar a Deus sem mancha, sem mácula, sem ruga, apresentáveis a Deus apresentáveis, e não nos apresentar a Deus com mancha, senão Ele vai nos rejeitar. Filipenses 1:11. Fruto de justiça. Os frutos de justiça são as evidências e os efeitos da nossa santificação, os deveres da santidade, jorrando no nosso coração renovado, a raiz da questão em nós. Os frutos de justiça produzidos para a glória de Deus e da edificação da sua igreja devem realmente nos encher e tornar-nos completamente. Esses frutos são produzidos por Jesus Cristo, pela sua força e graça, pois sem Ele nada podemos fazer. Não devemos visar nossa própria glória em nossa frutificação, mas o louvor e a glória de Deus, a fim de que Deus possa ser glorificado em tudo. Independente do que fazemos, devemos fazer tudo para a glória de Deus. É completamente para a glória de Deus quando os cristãos não somente são bons, mas fazem o bem e frutificam nas boas obras. Porque o crente ele deve ser bom, ele deve frutificar, né, para as obras de Deus. Por isso que ele diz, não somente bom, mas fazem o bem e frutifiquem nas boas obras, né? Porque o crente ele tem que praticar boas obras, ele tem que viver para glorificar o nome de Deus. Tudo Deus tem que ser glorificado. E Paulo glorificava pelos filipenses porque eles receberam o evangelho de bom grado desde o primeiro dia. E viveram esse evangelho. E participaram com Paulo, tanto nas prisões, nas aflições e na confirmação do evangelho. Dessa forma tem que ser nós, né? Se preocupar com os missionários. Por isso que diz, a responsabilidade da igreja com os missionários. Se preocupar com eles, orar por eles, contribuir para eles, para que eles possam fazer a obra de Deus, né? Sem estar com preocupações. E a gente deve estar sempre intercedendo por eles, para que Deus ajude, né? Fortaleça, dê entendimento e poder para ele fazer essa obra que Jesus nos confiou. Então,
Que Deus abençoe. Se gostou do vídeo, curta, comente, se for possível, indique o canal para mais alguém. Amém?